convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. A liturgia da palavra de hoje, a primeira leitura nós ouvimos quando Isaías fala do servo sofredor, que se refere ao próprio Jesus. Sofrer, acho que todos nós sofremos de alguma forma, seja pequeno ou grande sofrimento, mas fala daquele, referindo a Jesus como que vem para resgatar-nos. O resgate é algo que se dá em troca daquilo que a gente quer. Uma pessoa que está presa, uma pessoa que foi raptada, uma pessoa que está numa situação ruim, então vou resgatar aquela pessoa. Resgate seria o preço que a gente paga por algo. E Jesus paga esse preço alto por causa dos nossos pecados. E esse preço é tão alto que custa o seu sangue derramado na cruz. Certamente Deus poderia ter nos dado a salvação de outra maneira, sem dor, sem sofrimento, sem humilhação para seu filho. Claro que tudo girou em torno do que aconteceu, era o plano de Deus que foi cumprido. Porque aquele que veio como homem, em tudo igual a nós, menos o pecado, como disse a segunda leitura, nos mostra que Jesus passou em grande parte da sua vida como nós mesmos. Viveu em tudo, como diz, menos no pecado, igual a nós, não deixando, é claro, de ser Deus, mas como homem, igual a nós. E disse que Deus poderia ter usado outro plano, mas foi esse que ele usou. E nós somos gratos a Deus por esse resgate valioso que Jesus deixou para nós, para nos tirar desse lamaçal do pecado, para nos garantir um dia estar com Ele. E como nós ouvimos na segunda leitura, na carta aos Hebreus, é quase o primeiro livro que fala que Jesus é aquele sumo sacerdote que está diante de Deus
e que Ele age em favor dos fracos, age em favor dos pecadores. Tanto que, numa das discussões dele com os fariseus, ele fala, não foi para os santos que eu vim, mas para os pecadores. Ele falou e provou com a sua vida, ele testemunhou. Nós temos um sumo sacerdote, conforme a carta aos Hebreus, eminente, que está no céu. Não deixa de estar aqui conosco, porque como que ele vai nos acompanhar se ele não está conosco? Então Deus nunca nos abandona. E como no Evangelho nós podemos ver em dois itens. O primeiro, já em outras palavras, já foi quase que colocado nos domingos anteriores. Quando Jesus caminhava com seus discípulos, fazendo o anúncio da sua paixão, e eles discutiam quem seria o maior no reino dos céus. Jesus perguntou, sobre o que vocês estão discutindo o caminho? Eles, calaram a boca. Aí no Evangelho de hoje, a gente percebe que eles não entenderam a mensagem de Jesus. A ponto de Tiago e João, dois daqueles três mais preferidos de Jesus, João, chamado discípulo amado de Jesus, não entenderam, a ponto de chegar perto de Jesus e fazer um pedido a ele. Nós queremos fazer um pedido, o quê? Lá na glória, um de nós sentar à sua direita e o outro sentar à sua esquerda. Não entenderam. Mas os outros também não entenderam, não, porque eles ficaram indignados com Tiago e João. Eu fico imaginando quando a gente faz uma reunião para reivindicar alguma coisa, e na reunião a gente fala e vai àquela pessoa que é de direito, e de repente alguém da reunião corre na frente e pede o primeiro. Não tem espírito de colegialidade, de unidade, é o individualismo, é o egoísmo. E os outros então ficaram indignados, porque eles também queriam essa posição. Repito, não entenderam a proposta de Jesus. Aí que Jesus fala, vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Vocês vão receber o batismo, estão dispostos a receber o batismo que eu vou receber? Certamente eu imagino que eles também não entenderam isso, mas responderam sim. Que Jesus falou, sim, vocês vão beber do cálice que eu vou beber e vão ser batizados no batismo que eu vou receber. Claro que, se a gente falar para uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, vai fazer o cálice, a gente vai ali, um cálice de vinho, uma taça, uma coisa assim, e bebe. O batismo é aquele que traz a criança, não é nenhum nem outro. Jesus fala, o batismo que eu vou receber. Tanto que o primeiro ato da sua vida pública já foi ser batizado por João Batista no Jordão. Então não era esse, que ali ele institui o nosso batismo, mas é o batismo e o cálice do sangue, do sofrimento, é a perseguição, é a prisão, é a morte. Tanto que lá no Horto das Oliveiras, Jesus faz uma prece ao Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, é o cálice do sangue, da amargura, do sofrimento. É esse cálice que Jesus se refere. Para vocês vão receber o batismo e vão beber desse cálice. Como? Sim, todos eles foram martirizados, derramando seu sangue por causa de Cristo. E aí vem uma segunda parte, quando Jesus fala, vocês conhecem os grandes das nações, os chefes, eles tiranizam, mas não deve ser assim. Quem quiser ser o maior, seja o menor, seja o servo de todos. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Palavra de Jesus, não é minha. Aquela palavra, um dito popular, quem não vive para servir,
não serve para viver. Então Jesus coloca como receita para a nossa entrada no céu é servir aos outros. Não é porque a gente ocupa um espaço mais importante, um cargo, não é que a gente ocupa uma cadeira mais importante em qualquer situação que eu tenho direito de pisar, de maltratar. Seja em qualquer área, seja na política, numa empresa, numa escola, na igreja, quanto maior for o grau de autoridade, maior deve ser o seu espírito de servir à comunidade. Claro que eu não posso exigir de um presidente, do governador, do prefeito, ir lá para a casa de um, ajudar a encher uma laje aqui e ali, não é função dele. Mas ele deve favorecer as pessoas que precisam, servindo as pessoas, que não é do seu próprio dinheiro, do seu próprio bolso. Não é com as suas mãos, mas favorecer para que todos sejam atendidos, servir. E não tiranizar, não maltratar, não massacrar. E se a gente usa um status que a gente tem, nós não somos ligados a Jesus. Estamos por fora. Ser aquele que vive o Evangelho é aquele que serve. Será que nós temos servido? Não é só questão de autoridade. Eu na minha casa, é no meu trabalho. Não é a gente ser bobo, claro. Mas temos que ter o espírito de ajudar, de servir aos outros. Se eu quiser simplesmente ocupar um lugar à direita, outro à esquerda de Jesus, também continuo como os discípulos, não entendi. Jesus fala, esse lugar é para aqueles que estão reservados. Pode ser que alguém fale assim, olha, eu quero chegar e ocupar o primeiro lugar. Aí chega alguém e fala, não, esse lugar está reservado. Reservado para quem? Pode ser que alguém da minha preferência. Quais são os preferidos de Jesus? São aqueles que são servidores. Não tem, certamente, diante de Jesus, essa preferência porque tem um ágio maior, pagando mais caro, mas a preferência, os preferidos são aqueles que são servidores. Tanto que Jesus, quando lava os pés dos discípulos, que era a missão de quem? Do servo, do escravo, do empregado. E tanto que Pedro não quis deixar Jesus lavar-lhe os pés, falou, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte na vida eterna. E Jesus fez isso e falou, o que eu fiz, façam vocês. Ali, é claro que ele estava fazendo o papel de servo, mas para deixar um exemplo para nós, que para ele não precisava de sentar numa cadeira bonita, agora venho aqui lavar meus pés. Será que nós temos esse espírito de serviço? É bom a gente pensar um pouquinho, porque às vezes a gente pensa que os outros fazem o que os outros deixam de fazer, mas às vezes a gente não faz. A gente critica, a gente condena, a gente sugere, mas a gente não faz, e não pega as próprias críticas ou as próprias sugestões para a gente mesmo. Claro que nós não chegaremos a uma perfeição, mas precisamos dar os nossos passos para sermos melhores nessa condução da nossa vida até o reino de Deus. Não pense aqui que alguém seja maior do que o outro se não for no serviço, que não é não. Qualquer um não é maior do que ninguém se não for no servir. Então vamos procurar fazer isso, não para aparecer, porque nós seremos julgados pela própria história. Fulano fez isso para aparecer, mas vamos servir de coração. Façamos a nossa profissão de fé.